Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Semana passada nós tivemos uma aula super interessante sobre a prestação de primeiros socorros, né, em crianças. Então é legal aí para quem é mãe, pai ou que tem alguma criança pequena dentro de casa, para ter noção, né, do que fazer quando acontece algum acidente e às vezes até salvar a vida dessa criança, tá? Foi um assunto bem legal, vocês gostaram bastante, é um assunto bem abrangente, assim, e que a gente pode carregar aí para a vida toda, né? E já essa semana nós vamos ter uma aula falando um pouquinho aí sobre os transtornos alimentares, tá? Que são doenças aí que afetam uma grande parte da população, tá? E então a gente vai ver um pouquinho quais são os principais transtornos alimentares, como que eles afetam essas pessoas, né? Quem são essas pessoas afetadas e qual que é o tratamento? O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que têm transtorno alimentar, tá bom? Então, o transtorno alimentar é uma doença que atinge mais ou menos 70 milhões de pessoas, tá? É uma grande parte da população que apresenta esses transtornos. E isso vem a partir de quê? A partir, né, desse padrão que é colocado pela mídia, né, e pela sociedade. Deixa eu só descer com a minha câmera aqui um pouquinho, para vocês verem. Então, a gente vive, né, numa época muito visual. O mundo, então, é repleto de imagens. O tempo inteiro a gente está vendo imagens, né, na TV, no Instagram, no Facebook, nas revistas, de mulheres e homens, tá? Não podemos esquecer, o padrão ele não é imposto apenas para as mulheres, também é imposto para os homens, mas com certeza quem mais sofre com transtorno alimentar são as mulheres, ok? Em cada 10 casos, 9 são mulheres e 1 apenas é homem. Então, homens também sofrem com transtorno alimentar, mas as principais afetadas são as mulheres, tá? Devido aos padrões que são apresentados constantemente aí, né, na televisão e nas mídias. Se você for procurar aí as mulheres mais bonitas do mundo, né, você vai ver que elas seguem sempre o mesmo padrão, ok? Então, temos aqui algumas mulheres que são consideradas padrões de beleza da atualidade, tá? E isso gera com que as pessoas que veem essas imagens, né, eu, vocês ou qualquer outra pessoa, tenha vontade e desejo de obter esse padrão de beleza que é imposto, ok? Mas nem sempre foi esse o padrão de beleza, né? Qual que é o padrão de beleza de hoje, da atualidade? São mulheres magras, mas que tenham peito e bunda, tá? Então, como que uma pessoa vai ser magra e mesmo assim ter peito e bunda? É muito difícil, né? Isso naturalmente é muito difícil. Então, essas mulheres, normalmente, elas vão recorrer a cirurgias plásticas, tá bom? Para poder ter esse padrão de beleza imposto, ok? Mas nem sempre foi assim, tá, galera? Se você for olhar aí a história dos padrões de beleza, ele muda, né? Conforme o passar dos anos e da época que a gente vive. Eu vou deixar para vocês, depois desse vídeo, um outro vídeo que eu acho super legal, que conta um pouquinho dessa mudança da história dos padrões de beleza. Quem tiver interesse nesse assunto, pode assistir, tá bom? Então, o padrão de beleza antigamente, né, bem antigamente, lá na pré-história, era o contrário do que é hoje. Hoje o padrão de beleza é a mulher magra, né? E na pré-história, o padrão de beleza é uma mulher gorda. Por quê? Porque você ser gorda significava que você tinha recurso, que você tinha acesso à comida, que você era fértil, era uma mulher fértil. Então, as mulheres mais bonitas eram as mulheres que eram mais gordinhas, tá? E tiveram vários padrões de beleza ao longo do tempo, né? Teve uma época que ser loira era o padrão de beleza, e depois ser loira já não era mais padrão de beleza, porque na época, né, da Igreja Católica, acreditava-se que as mulheres loiras eram demônios enviados para atentar os homens, e depois isso já não acontecia mais. Depois o padrão de beleza já eram mulheres com mais masculinizadas, né? Como assim, professora? Com cabelo mais curto, que usavam calça, coisas e tal. Então, esse padrão de beleza, galera, ele vai mudando conforme a época que a gente vive, tá? Então, tiveram diversas alterações aí que vocês vão poder ver nesse vídeo que eu vou deixar para vocês aí depois, tá bom? Então, esse padrão de beleza que a gente possui hoje, dessas mulheres magras, com peito, bunda, né?
cabelo normalmente liso, que é imposto pela sociedade, ele pode mudar de uma hora para outra, tá? Hoje em dia, a gente não tem apenas mais um padrão de beleza, né? Nós temos vários tipos de padrão de beleza. Então, a gente está caminhando para acabar com essa história de que existe a mulher bonita, que é esse padrão, tá? Então, quem sabe um dia não exista mais padrão. Mas, com certeza, sempre vai ter alguma coisa que instigue as mulheres, né, os homens a procurarem essa beleza, tá? Lembrando que beleza é uma coisa muito individual, né, galera? O que é bonito para mim não é bonito para você, e tem tudo isso, tá? Entretanto, né, quando a gente fica o tempo inteiro vendo na TV e vendo nas mídias que o que é bonito é ser magra, isso leva as mulheres a procurarem uma solução. Quando elas não conseguem, só através da dieta e da alimentação e do exercício físico, alcançar esse padrão de beleza, elas vão procurar o quê? As cirurgias plásticas, que hoje em dia elas estão super famosas, acessíveis, né? A pessoa pode parcelar aí sua cirurgia plástica em 1000 vezes e fazer a sua cirurgia. Então, qual que é? Aquele corpo Barbie, né? Mulher loira, magra. Então, as mulheres fazem diversas cirurgias aí para poderem alcançar esse padrão de beleza. E às vezes, quando a pessoa ela não quer fazer cirurgia, né? Ou não tem dinheiro, ou procura outra forma de chegar a esse padrão de beleza, é quando começam a surgir os transtornos alimentares, tá? Então, o transtorno alimentar, ele começa a surgir quando eu tenho uma distorção da minha imagem. Eu me olho para o espelho e eu não me vejo da forma que eu sou. Eu tenho 50 quilos, mas eu olho para o espelho e eu vejo que eu tenho 80 quilos, tá? Então, a principal característica de um transtorno alimentar é quando a pessoa tem uma distorção da própria imagem. Quando ela se olha para o espelho e ela não se vê da mesma forma que ela é. Por exemplo, quando uma pessoa super magra chega para você e fala assim, nossa, eu tô muito gorda. Então, ela não está se vendo da forma que ela é, do jeito que ela é realmente, né? Claro que todo mundo sempre quer mudar alguma coisinha, né? Em você. Ah, não estou satisfeita com isso ou com aquilo. Mas quando isso se torna uma obsessão, eu preciso fazer, eu vou ficar 24 horas sem comer, eu vou vomitar, eu vou tomar laxante, eu vou tomar medicamento diurético, eu vou fazer uma cirurgia, Quando isso se torna uma obsessão, a gente tem aí, então, a introdução, né, o início do transtorno alimentar, tá bom? Então, o transtorno alimentar mais conhecido é a anorexia e a bulimia, tá bom? Qual que é a causa desse transtorno alimentar, professora? Não existe uma causa bem definida, tá? Mas existem diversos pontos que podem dar início, né, a esse transtorno alimentar. Temos sim uma partezinha genética, tá? Então temos uma questão genética, como em todas as doenças, sempre tem, né, essa partezinha genética. Mas principalmente são fatores ambientais, tá? Então o quê? Quando a criança ela sofre bullying na escola, ou quando alguém da família ou próximo dela sempre fala que ela está muito gorda, ou que ela é feia. Tem fatores psicológicos também, quando a pessoa ela já é um pouco depressiva e que tem baixa autoestima, a chance dela desenvolver um transtorno alimentar é maior, tá bom? Então, a principal causa de um transtorno alimentar, a gente não sabe ao certo, né, qual que é a causa específica, mas está envolvido ali com essa questão de influência da mídia, da sociedade, do psicológico dessa pessoa, tá bom? Então, o transtorno alimentar, ele é um transtorno que se define por padrão de comportamento, tá? Então, tem que ser um padrão. Não é aquela pessoa, por exemplo, que, vou fazer uma dieta nova que surgiu aí, e eu vou comer só ovo, e essa pessoa come só ovo por 15 dias e depois volta à vida normal dela. Não, isso não é um transtorno alimentar. Um transtorno alimentar é quando eu tenho um padrão de comportamento. 2 vezes na semana eu como e vomito, ou eu não como, eu começo a fazer jejum intermitente, tá bom? Que afetam, então, negativamente nessa saúde física ou mental. Você fazer dieta, você fazer exercício é uma coisa boa para a sua saúde, né? É bom. Mas quando isso começa a afetar na sua saúde, você emagrece mais do que o necessário, você não está conseguindo consumir as vitaminas necessárias, aí sim nós temos um transtorno alimentar, tá bom?
Então, primeiro a gente vai falar de oxe, não tem nem lugar para eu ficar aqui. O transtorno alimentar mais conhecido, um dos mais conhecidos, né, que é a anorexia. A anorexia, então, ela causa um distúrbio, né, na imagem corporal, você tem uma imagem corporal distorcida. Quando você se olha no espelho, você se vê gordo, tá? Então, como eu disse, afeta tanto mulheres quanto homens, ok? Homens também podem ter anorexia. Então, essa pessoa, ela vai constantemente buscar emagrecimento. Como? Ficar sem comer, usar laxante, usar diurético, fazer exercício físico em excesso, tá? Então, a pessoa que tem anorexia, ela faz 3, 4, 5 horas de exercício, ela faz musculação e também faz crossfit, e também corre no mesmo dia. Então, quando a pessoa ela começa a trocar as atividades do dia a dia, por exemplo, ir ao cinema ou passear com os amigos para fazer atividade física, tem alguma coisa errada, tá bom? Então, eles comem muito pouco, fazem muito exercício, tomam esses medicamentos para emagrecer e eles têm um medo extremo de obesidade. Então, eles se olham no espelho e eles se veem gordos, ok? Sendo que eles não estão. Então, olha só, essa mulher, ela está super magra, bem abaixo do peso, e mesmo assim ela continua se vendo gorda, ok? Então, você pode achar que a pessoa anoréxica, você deve pensar assim, mas como que ela acha isso bonito? Não, ela não acha bonito, ela acha que ela ainda está gorda e que ela tem que ficar mais magra ainda para poder alcançar o padrão de beleza estabelecido pela sociedade, ok? É um distúrbio de imagem, tá, gente? A pessoa não se vê daquela forma. Quando ela olha para o espelho, ela não se vê magra do jeito que você vê ela, tá bom? Quais são as consequências da anorexia, então, né? Claro que você ficar sem comer, fazer exercício em excesso e ficar tão abaixo do peso vai trazer consequência para o seu organismo. Então, olha só, 5% dos casos leva a pessoa à morte, tá? Então, essas pessoas morrem. Por quê? Como? O nosso corpo, ele precisa de energia. Ele precisa de açúcar, de carboidrato para produzir energia, para a gente poder se movimentar. Quando você para de consumir esses alimentos, esse carboidrato, esse açúcar, o seu coração, ele começa a trabalhar mais devagar, porque ele não tem tanta energia. Então, se ele não tem energia, ele trabalha mais lentamente para poupar energia, ok? Como ele vai trabalhar mais lentamente, ele vai bombear menos sangue para o corpo, e aí os seus órgãos, eles vão trabalhar mais devagar, né? Eles vão ter uma função reduzida, tá? Então, quais são os problemas dessa pessoa que tem anorexia? Nas mulheres vai ter falta de menstruação, porque na menstruação a mulher perde muito sangue, muitos minerais, ferro, né? Então, como ela já não tem, ela vai parar de... Como ela já não tem nutrientes, o corpo vai reter todos esses nutrientes que ela iria perder. Então, uma das principais queixas, tá, das mulheres que têm anorexia, assim, nos primeiros 3 meses, é falta de menstruação. É um dos primeiros sinais. Então, quando chega uma menina... e outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Normalmente, esses transtornos alimentares, eles aparecem na adolescência, tá? Então, de 12 a 18, 16 anos. Claro que pessoas mais velhas também têm. Mas os principais afetados são os adolescentes, tá bom? Então, quando chega uma menina no consultório médico, falando que está 3 meses sem menstruar, 4 meses sem menstruar, isso já é uma luzinha para ficar atento para anorexia ou bulimia, tá bom? Queda de cabelo e unha fraca, por quê? Eu não tenho nutrientes no meu corpo. Cabelo e unha é uma coisa necessária para a vida, vital para a vida? Não. O corpo entende o quê? Vou cortar tudo que não é necessário para eu viver. Primeira coisa, cabelo e unha. Então, essa menina ou esse menino vai ter queda de cabelo brusca e unhas muito quebradiças. Porque o corpo para de mandar nutrientes para esses locais para poder mandar para os locais que são vitais, como coração, pulmão, fígado, rim, essas coisas, ok? Fraqueza e tontura, porque ela não tem nutrientes para produzir energia, então ela vai ficar muito fraca. Envelhecimento prematuro, tá? Ela vai ficar com uma aparência de velha, muita olheira, muita ruga. Osteoporose, porque os ossos eles vão começar a liberar os nutrientes que eles possuem para poder dar energia para o resto do corpo. Então, eu vou ter ossos muito fracos. Normalmente, essas pessoas que têm anorexia, elas têm o que a gente chama de fratura por estresse, que é você tá andando e você fratura algum osso porque ele está muito fraco, tá? Por causa da anorexia. Distúrbios cardíacos, como eu falei, o coração ele começa a bater mais lento e mais devagar. Mais lento e mais devagar não, né? Mais lento e mais fraco.
problemas renais também, tá? Porque o rim é um órgão super afetado. Então, se você tem interesse nessa área, né, na questão de transtornos alimentares, eu indico um filme super legal para vocês assistirem, que é O Mínimo para Viver, tá? Ele conta a história de uma menina que tinha anorexia, ok? E o mais interessante é que essa atriz que fez o filme, ela realmente sofreu de anorexia, tá? Então é bem legal, é bem interessante vocês assistirem. Quem quiser, tem disponível na Netflix, se vocês quiserem assistir, para poder saber um pouquinho mais aí sobre esses transtornos alimentares, ok? Próximo, nós temos a bulimia, tá? A bulimia, diferente da anorexia, que eu fico sem comer, na bulimia eu tenho uma compulsão alimentar, ou seja, eu como muito, como hambúrguer, chocolate, em curto período de tempo, e depois eu vou lá e provoco o vômito, ok? Para poder não ingerir, né, todas as calorias dessa alimentação. Então, as adolescentes, quando começam a querer obter esse padrão de beleza, elas acham a bulimia um caminho fácil para poder emagrecer. Porque eu posso comer tudo que eu quero, depois eu só vou no banheiro, vomito e pronto, eu vou ficar magra, tá? Então não tem aquela restrição da anorexia onde você fica com fome, né? Onde você tem que se privar de comer. Você pode comer tudo o que você quiser, e depois você vomita e pronto, tá tudo certo. O principal sinal de uma pessoa que é bulímica e que ajuda muito no diagnóstico é essa questão aqui do desgaste dos dentes, tá vendo? Porque o ácido do estômago, você sempre provocando fome, ele começa a desgastar os dentes. Então, o dentista, quando ele está bem atento, né, aos seus pacientes, ele é um dos primeiros a diagnosticar um caso de bulimia, porque ele percebe aqui esse desgaste dos dentes e pode indicar para a família que isso é um sinal de bulimia, tá bom? Então, eu vou ter uma compulsão alimentar seguida de episódio de vômito, tá bom? E isso não acontece todo dia, tá, gente? Essa pessoa, normalmente, ela se alimenta normal, e aí, algumas vezes durante a semana, ela provoca esse vômito, tá? Conforme vai passando o tempo, essa pessoa pode, sim, fazer isso todo dia, beleza? Então, a pessoa bulímica, nem sempre ela é muito magra, igual a anorexia, que se priva de alimentar. Às vezes, a pessoa bulímica, ela tem um peso normal, ou até pode ser mais gordinha, porque ela tem essa compulsão por alimento para depois provocar o vômito, diferente da anorexia que não se alimenta, tá bom? E normalmente, esses episódios, eles são gerados por causas psicológicas, por exemplo. Terminei um relacionamento, perdi um emprego, ou aconteceu alguma coisa, tá? E aí ela causa esse episódio de bulimia. E aí depois desse episódio a pessoa ela fica se sentindo muito culpada, com muita vergonha, tá? Então eu tenho o ciclo da compulsão da bulimia, que é o quê? Eu faço uma dieta super restritiva, tô lá focada, né? Só como ovo, batata doce, e aí eu vou escapar da dieta por alguma situação difícil, como perdi o emprego, etc. E aí, quando eu escapo, quando eu como esse doce, esse hambúrguer, essa pizza que eu não deveria ter comido, eu vou falar assim, mas eu já comi um pedaço, então já acabei com a dieta, eu vou comer mais, né? Então, assim, a pessoa tem uma dieta super restritiva, quando ela come um docinho, ela fala assim, já acabei com a dieta, então eu vou comer tudo que eu tenho que comer. E aí, quando ela come tudo que ela tem que comer, que a gente chama de compulsão alimentar, ela vai fazer a purgação. A purgação é o vômito, ok? Então, ela vai vomitar para evitar o ganho de peso, vai se sentir culpada e vai querer voltar para a dieta restritiva. Vai se sentir culpada e falar assim, não, vou voltar para a dieta. E volta a comer só ovo, batata doce e frango. E aí, isso vira um ciclo vicioso, tá? Que sempre acontece. Tá? Isso que a gente chama de ciclo da bulimia. Opa, deixa eu voltar. Ixi, não consigo voltar, peraí. Meu computador tá quebrado, gente, não consigo voltar. Aí. Compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela acontece na bulimia, como eu mostrei pra vocês, né? Onde a pessoa come muito e depois ela vomita, tá? Então, são duas doenças diferentes. A bulimia é onde eu tenho compulsão alimentar e depois vomito. E eu tenho a compulsão alimentar, que é onde eu como em excesso em um curto período de tempo, mas eu não vomito depois. Eu como muito porque eu fiquei triste, ou porque eu fiquei feliz, ou porque eu tô alegre. E é aquela pessoa que toda vez que acontece alguma coisa, ela come. Tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer.
Tô estressada, vou comer. Tô chorando, vou comer. Tudo ela vai para a comida, tá? Então, essa pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem o alimento como um conforto. Então, tudo que acontece, ela vai lá e come muita quantidade de comida em um curto período de tempo, tá bom? Então, é tipo a bulimia, tem aquele ciclo onde eu tenho uma dieta restritiva, e aí eu como e me sinto culpada. A única diferença é que na bulimia eu tenho a provocação do vômito depois, e na compulsão alimentar não, ok? E por último, nós temos um que eu acho que vocês não devem conhecer, né? Porque os outros três vocês já devem ter escutado. O último é a vigorexia, tá? A vigorexia, ela afeta principalmente homens, tá bom? É um transtorno alimentar que afeta homens. E é o contrário da anorexia. A anorexia, a pessoa se olha para o espelho e ela se vê gorda, né? Ela é magra e se vê gorda. A vigorexia é quando a pessoa se olha no espelho e ela se vê magra. Frango, que a gente chama, né? Então, ele se olha para o espelho e ele é bombado, mas ele se olha e ele se vê magrinho, franzino, tá? Então, ele está sempre em busca de ficar bombado. Então, faz muita musculação, usa anabolizante, faz alimentação regrada para poder ficar sempre bombadão. Porque quando ele se olha para o espelho, ele se vê muito magro, ok? Então, nós tivemos aí 4 principais transtornos alimentares. Nós temos alguns outros, tá? Por exemplo, crianças quando selecionam muito alimento, né? Criança que não come nenhum tipo de verdura e nem carne, só come arroz, feijão e ovo, tá? Essa criança, ela tem um transtorno alimentar, tá bom? Que a gente chama de transtorno alimentar seletivo. Ela seleciona o que ela quer comer. Também precisa de tratamento, ok? Não vamos... não é para os pais fecharem os olhos e pensarem assim, quando ele crescer ele vai comer. Não, tem que ter tratamento, tá, gente? Se a criança seleciona tudo que ela quer comer, tem que ter, sim, tratamento, tá bom? Então, qual que é o tratamento de todos esses transtornos alimentares, tá? É um tratamento multidisciplinar. O que é isso? Vários profissionais diferentes. Então, nutricionista, médico, psicólogo, ok? Um acompanhamento de vários profissionais. Então, eu vou ter o médico ali, né, para prescrever, às vezes, quando a pessoa está num nível de magreza muito alto ou uma obesidade, para fazer, às vezes, uma cirurgia bariátrica ou para indicar multivitamínicos para essa pessoa tomar. Nutricional, né, para regrar a alimentação e fazer uma dieta bonitinha para ela se alimentar direito e consumir todos os nutrientes. E um psicólogo, porque normalmente esses transtornos alimentares, eles são causados por distúrbios psicológicos, né? Por baixa autoestima, depressão. Então, essa pessoa, ela precisa desse acompanhamento psicológico. Não adianta, muitas vezes, procurar só um. Eu só vou no médico, tá? Tem que ter um acompanhamento muito certinho, tá, gente? Porque a chance de voltar a acontecer é muito grande e precisa de um apoio muito grande da família, tá bom? Qual que é o objetivo do tratamento? Alcançar um peso mais saudável para essa pessoa. Podemos utilizar alguns medicamentos como antidepressivo, né, para ajudar ela a sair desse transtorno alimentar. Vamos acompanhar a evolução dos sintomas. E quando eu tenho casos graves, por exemplo, quando a pessoa está muito magra, 25% abaixo do mínimo, então quando eu calculo o IMC, eu estou 25% abaixo do meu IMC, eu estou muito baixo peso, às vezes é necessário uma hospitalização, tá bom? Para fazer um acompanhamento, para essa pessoa não ter fratura por estresse, para ela se alimentar corretamente, porque ela já está próxima do risco de morte, tá bom? Então, o tratamento ele tem que ser feito bem certinho, por um longo período. Não é fazer um mês de tratamento, melhorei e pronto, acabou, tá? Porque a chance de voltar a ter o transtorno alimentar é muito grande, ok? Tem que ter um acompanhamento da família, a família tem que ficar de olho para ver se os sinais, né, de que a pessoa não voltou a ter esse transtorno alimentar, e tem que ter apoio familiar, né, galera? Não adianta você estar fazendo um tratamento contra a bulimia e sua família está pedindo hambúrguer, está pedindo pizza. Tem que ter um apoio familiar, ok? Então, fiquem de olho. Se vocês conhecem alguém que está passando por isso, por anorexia, por bulimia, procure ajuda médica, procure ajuda psicológica, porque isso não é legal. Isso pode causar problemas para o seu organismo, para o seu corpo,
falência de rim, tá? Então, tomem cuidado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou deixar o videozinho da história, tá? Dos padrões de beleza aí para vocês assistirem. Tem o filme para quem quiser assistir e tem os exercícios para fazerem aqui embaixo, tá bom? Um beijo!